Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez diante da Palavra de Deus. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É isso mesmo. Eu falo de alegria no início porque para mim é uma alegria muito grande poder estudar a Palavra de Deus com você. E saber que tem muitas pessoas, inúmeras pessoas que estão sendo alcançadas através do estudo que nós fazemos da Sagrada Escritura, que estão se interessando mais pela palavra e se deixando conduzir por essa palavra. Como não me alegrar? Como não me entusiasmar? Sabendo que Deus tem falado conosco e juntos nós estamos seguindo aí no estudo bíblico. Então, vamos suplicar ao Espírito Santo de Deus que Ele nos conduza no nosso estudo hoje e nós possamos colher e entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, como a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos entrando hoje no último capítulo da Carta aos Gálatas. Isso, capítulo 6. Então pegue a sua Bíblia, o seu caderno de estudos bíblicos e vamos juntos estudar o capítulo 6, os versículos de 1 até o 10. Versículos de 1 a 10. Gálatas 6, de 1 a 10. Vamos ler o texto e depois meditar na palavra do apóstolo Paulo. Irmãos, no caso de alguém ser surpreendido numa falta, vós que sois espirituais, corrigiu, em espírito de mansidão, mas não descuides de ti mesmo, para não seres surpreendido tu também pela tentação. Carregai os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Pois se alguém julga ser uma pessoa importante, quando na verdade não é nada, está se iludindo a si mesmo. Cada um examine suas próprias ações. Então poderá ter de que se gloriar, mas somente por referência a si mesmo, e não se comparando com outrem. Pois cada qual tem de carregar seu próprio fardo. Aquele que recebe o ensinamento da palavra, torne quem o ensina participante de todos os bens. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que alguém tiver semeado é isso que vai colher. Quem semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não esmoreçamos na prática do bem, pois no devido tempo colheremos o fruto, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. O apóstolo já vai para a conclusão dessa carta. Agora, depois de ter dito tudo o que ele precisava dizer, ele está dando instruções preciosas para o caminho que os Gálatas devem fazer ali na comunidade que eles estão. Mas também para cada um de nós, para mim e para você. É importante nós percebermos alguns passos que o apóstolo nos ensina. O primeiro deles é a correção fraterna. É fácil? Não, mas ela é um remédio. Ela é um remédio de salvação para aqueles que são corrigidos por nós. Mas o apóstolo vai dar um detalhe aqui. Em espírito de mansidão, a gente não corrige ninguém com agressividade, com acusações. Mas a gente mostra aquilo que não está certo, dizendo para essa pessoa que aquilo que nós estamos fazendo é para o bem dela. Então, aqui ele está dizendo que nós precisamos fazer essa correção. Depois, que nós não podemos nos descuidar de nós mesmos. Olha aí o cuidado que cada um de nós precisamos ter com a nossa vida, para que a gente não seja surpreendido também pela tentação. Às vezes a gente fica olhando demais para os outros, eu vou corrigir, eu vou fazer, e esquece de nós mesmos. E às vezes a gente está pior do que a outra pessoa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E ele nos ensina algo precioso que vai também ser para nós uma bênção na nossa caminhada. Carregai os fardos uns dos outros, cumprindo a lei de Cristo. Nós precisamos ajudar-nos mutuamente, pois se alguém julga ser uma pessoa importante quando na verdade não é nada, está se iludindo a si mesmo.
Então, carregar os fardos uns dos outros, ajudar os irmãos mais fracos. Se a pessoa tem dificuldade, ajudá-la na sua dificuldade, chamá-la para rezar, chamá-la para ir para a missa, por exemplo. Tem gente que tem dificuldade. Convida o seu irmão, convida a sua irmã, o seu parente, seus amigos, as pessoas da sua casa, ajudar. Nós precisamos ajudar-nos uns aos outros. E aí aqui está algo fundamental. Cada um examine as suas próprias ações. Examine as suas ações. Tenha coragem de olhar para a sua vida. Tenha coragem de fazer um exame de consciência. Tenha coragem de perceber-se diante da palavra, diante dos irmãos, diante da igreja. Isso é importante, isso vai nos ajudar no nosso crescimento. E aí carregarmos os nossos próprios fardos. Os fardos do nosso dia a dia, os fardos das pessoas que são inconvenientes, que convivem conosco no nosso dia a dia, os fardos próprios da vida cristã, porque tem coisas que são exigentes, que a gente precisa colocar em prática e viver exatamente isso. Não nos iludirmos, porque de Deus não se zomba. A nossa vida tem que estar vinculada a Cristo, a palavra, vinculada ao Espírito de Deus que vai nos conduzindo. E Paulo vai deixar bem claro, quem semeia na carne vai colher na carne corrupção, condenação. Quem semeia no Espírito vai colher vida eterna. Qual é a minha escolha? Qual é a sua escolha? Tenha paciência, porque as nossas escolhas elas demandam tempo do amadurecimento. Paulo vai mostrar exatamente isso. Não esmoreçamos. Versículo 9, na prática do bem. Pois no devido tempo nós colheremos o fruto se não desanimarmos. Eu quero exortar a você hoje, não desanime. Faça o bem enquanto há tempo. Principalmente aqueles que são da nossa família de fé, da igreja. Essa é a exortação. Ela é muito prática. Isso aqui é uma realidade que nós devemos trazer para praticar dia após dia na nossa vida. É uma regra de vida, é uma forma de viver a vida no Espírito, o que o apóstolo está dizendo. Eu quero dizer aos desanimados, reanimem-se, porque aquilo que nós estamos tratando aqui é de salvação. É de fundamental importância para a nossa caminhada. E eu e você precisamos adequar a nossa vida a essa dimensão de uma vida no Espírito. Viver essa vida no Espírito. Colher o fruto que demanda tempo. Gente, a gente precisa banir o pecado mortal definitivamente. Com esse não tem diálogo, por favor. Isso tem que ficar bem claro para nós. Mas depois tratar os pecados veniais. Aqueles pecados mais leves, você não pode se acostumar a eles. Escolher um para tratar por meses, talvez um por ano, se for necessário. Depois as imperfeições. Isso é um crescimento. A gente vai percebendo o crescimento dia após dia na prática do bem. Escolher o bem. Escolher amar a Deus, escolher amar o próximo. E aí a gente vai colher o fruto desse crescimento. Não podemos parar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos tratar com muita dureza e radicalidade o pecado. Não nos aliançar com ele. E aí, abrindo-nos ao Espírito, não desanimando, buscando verdadeiramente viver o bem, fazer o bem e fazer bem todas as coisas, nós vamos colher o precioso fruto do crescimento espiritual, do amadurecimento espiritual, da santidade que vai sendo cada vez mais edificada na nossa vida pelo Senhor, pelas escolhas que nós fazemos. Então, o que eu quero dizer para você hoje, não desanime, viva com intensidade aquele que é o projeto de Deus para a sua vida. O projeto de Deus para cada um de nós é que nós sejamos santos e recebamos por herança a vida eterna. Qual é a mensagem de Deus para nós hoje? A mensagem é essa, que não desanimemos no nosso caminho de fé, que sejamos cada dia mais determinados em fazer o bem e em fazer bem todas as coisas. O Senhor nos chama ao progresso
da santidade. E isso demanda tempo e esforço. Por isso, peçamos a graça ao Senhor da perseverança e do ânimo. É exatamente isso. Então pegue esse texto para você aplicar na sua vida. Faz exatamente isso, as propostas, a correção fraterna. Depois a gente não se descuidar de nós mesmos, a gente perceber aí cada uma das realidades, observando as nossas ações, carregando os fardos uns dos outros, examinando a nossa vida e buscando cada vez mais viver no Espírito, sem desanimar, avançando na vontade de Deus. Vamos rezar? Senhor, a concretização da sua vontade na nossa vida depende da nossa abertura, depende da abertura que nós damos ao seu Espírito e principalmente da firmeza com que nós precisamos tratar essa realidade, essa dimensão na nossa vida, a dimensão da vida no Espírito e não aceitar as obras da carne. Conceda-nos, Senhor Deus, essa graça de ajudar-nos uns aos outros na nossa caminhada, de dar o passo da correção fraterna, de viver aquilo que é a sua vontade, examinando-nos constantemente para que nós não nos desviemos daquilo que é a sua vontade, vigiando constantemente. E isso, Senhor Deus, é preciso. Eu preciso, os meus irmãos precisam, nós precisamos da graça do Senhor e do dom do seu Espírito, para que a gente não desanime, não esmoreça e possamos colher o fruto da obra do Senhor na nossa vida. Obra essa que é edificada no tempo, mas também na determinação do coração de cada um de nós. Nós só podemos dizer ao Senhor, obrigado, louvado seja, Senhor, por tamanha graça e pela provocação que o Senhor nos faz nessa hora, na força e no poder do seu Espírito. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. É a hora, meu irmão, é a hora, minha irmã, de nós nos posicionarmos diante do ensinamento bíblico. É a hora de nós não desanimarmos, mas pelo contrário, ter ânimo na palavra, ter ânimo na vida no Espírito, ter ânimo na vida espiritual para vivermos exatamente aquele que é o propósito de Deus para a nossa vida. Eu sei que o Senhor tem para mim e para você um propósito que é de santidade e essa santidade vai sendo construída e edificada nas escolhas que nós vamos fazendo no nosso dia a dia. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.